pouco do que foi essa primeira final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Mas, assim, eu não assisti o jogo e todas as pessoas que vieram falar comigo sobre o jogo foram 3 pessoas, as 3 tiveram a mesma abordagem. Assim, tu viu a renda do Maracanã? Porque, mais do que... Claro que, porra, existe um peso gigantesco na vitória de São Paulo, mas, assim, saltou os olhos. Foram 28 milhões de reais. É isso? Minhoca, 26. Cássio, Pedro. 26 milhões. Quase R$400 de ticket médio. Que renda histórica, né, para o futebol brasileiro. Velho, isso não sei se isso é positivo, não, velho. Eu acho que a galera pesou, veja só, pesou muito, a direção pesou muito a mão. As pessoas, pelo fanatismo, por tudo, era final de campeonato e tal, ou seja, se pagaram é porque foi, mas ao mesmo tempo, tipo, todo mundo vai acompanhando a campanha. É difícil mensurar quantas pessoas foram impedidas de assistir à decisão, dando lugar a um outro perfil de público nessa decisão por causa da precificação. O aumento é normal, mas assim, faz parte, em qualquer lugar. Mas isso foi um valor que seria caro na Copa do Mundo. E seria caro na Copa do Mundo nas fases avançadas. Assim, eu não... Vou só dar um exemplo do que eu estou querendo falar. O cara não pode precificar, o mercado é livre, o cara pode precificar da forma que quiser, mas, por exemplo, nos campeonatos nacionais, inclusive até, se a Liga for para frente, até tomara que tenha isso na Liga também, tá? Que é o seguinte, fora de casa, de você conseguir tabelar de alguma forma o ingresso para a torcida visitante. Tipo, se você quiser pagar R$500 para a sua torcida, aí tu resolve com a tua torcida. Mas você não pode dizer, ó, se é 500 para a minha torcida, vai ser 500 para... É uma regra que no futebol brasileiro assim, você cobra para o visitante o mesmo valor do setor da sua. Só que tem visitante que no estádio paga 30 e outro paga 150. E assim, e fica meio sem controle. E nas principais ligas do exterior, há esse controle. Para não ter um tipo de situação como essa beleza, se o Flamengo quiser, tipo, a torcida de São Paulo conseguiu pagar lá, mas se fosse o caso, a torcida de São Paulo não vai poder ir para a final do campeonato por causa de um valor desse tamanho? Assim, fantástica a renda, beleza, quebrou todos os recordes aí. Eu não sei se o recorde era pendente, eu lembro que em valores nominais, né, sem a correção, mas valores nominais, durante muito tempo, o recorde foi do Atlético, não sei se já está, obviamente já deve ter matéria, eu estou falando isso de cabeça. Foi a da final da Libertadores de 2013, quando o Atlético Mineiro ganhou do Olímpia, era 14 ou 15 milhões a renda daquele jogo. Por muito tempo aquele era o recorde. Exatamente. Não sei se era aquele ainda até hoje. Ou seja, então os caras quebraram de 14 para 20, quase dobraram em valores nominais. De 14 para 26, 10 anos depois, tá? 14 milhões em 2023, deve estar valendo 20. Vou até colocar aqui na calculadora do Banco Central, digo já, mas para não quebrar o raciocínio, mas dizer assim que beleza, quebrou o recorde e tal, mas não necessariamente é um acerto. Porque eu olho pelo público também, para o clube foi ótimo. O Flamengo faturou 26 milhões de reais, ótimo, beleza. Mas quantas pessoas que acompanharam toda a campanha e que sabiam que haveria um aumento, mas que de repente, na hora que chegou o aumento, cara, não, infelizmente, essas pessoas foram limadas da final. Eu não sei se isso é a melhor... Se você impor um valor que você afasta uma torcida que acompanhou toda a decisão, se isso é a melhor coisa a ser feita. A decisão, desculpa, a campanha. Eu vejo que, ultimamente, a Copa do Brasil talvez vai ganhar esse peso, Fred, porque 2 clubes, né, da proporção de Flamengo e São Paulo, e como foi ano passado, Corinthians e Flamengo também, poderia ser o Palmeiras, ou seja, as 4 principais torcidas do país, né, elas acabam estabelecendo isso porque sabe que tem público para pagar, mesmo que boa parte não tenha condições. Um jogo como esse, um jogo no Maracanã, o próximo jogo, né, no outro domingo, no Morumbi, as 2 diretorias acertaram essas coisas exorbitantes. Se fosse um outro contexto de outros clubes envolvidos, já acho que ia ficar difícil de ser batido essa situação. E tem um outro ponto também que aconteceu durante o jogo, não sei se você ficou sabendo, Fred, mas houve protesto da torcida. Houve protesto. Na hora que ali o pessoal do som publica, né, a quantidade de pessoas presentes no estádio e o valor arrecadado, né, com a bilheteria, houve vaias e houve protesto da torcida do Flamengo exatamente por conta do preço. Então, assim, o próprio torcedor que pagou para estar lá, ele sacrifício grande, né? Exatamente. Até porque o torcedor vaia porque mostra que fez um sacrifício
acima do seu orçamento para estar ali, né? Exatamente. E mesmo corrigindo, o valor quebra, tá? A Atlético Mineiro e Olímpia foi em julho de 2013, o valor exato daquele jogo foi R$14.176.146. Corrigindo com o índice do IPCA, na calculadora do Banco Central, isso está disponível na internet. A correção desse valor hoje dá R$25.496.616. Ou seja, corrigindo aquele valor, o valor de hoje é realmente, sob qualquer aspecto, a maior renda do Brasil, mas não necessariamente massa foi quebrada a renda assim, desse jeito, porque não é uma quebra de recorde de forma orgânica, ela é impondo como até vocês dois usaram uma expressão muito boa desse contexto, que é um sacrifício, ela é quebrada a partir de um sacrifício do torcedor. E na hora que der o sacrifício, para mim, sai do campo do crescimento regular. Eu faria, você faria, quem está assistindo faria. Mas faria achando ruim, e faria dividindo, se fosse possível, fazer assim. Exatamente, dividindo, pegando. Que sacrifício, lembra de 2009 que a gente falava? Na época da Libertadores 2009, se o Sport. Não, eu falei, se o Sport for bater em Dubai, ia ser em Dubai o Mundial. Se eu vendo meu carro. Mas esse sacrifício. Não é um sacrifício? Não quer dizer que, porra, que legal. É um sacrifício. O cara tá dizendo que o cara tem um carro, vai vender o carro para ir, porque. Perde do Mazembe e do Dubai. Não, foi em 99, foi Estudiantes, fez a final, ia ser campeão. Por um minuto não foi campeão do mundo, tomou um gol do Boca no último minuto e foi para a prorrogação. Só para dar uma noção, a cota do semifinalista da Copa do Brasil, 9 milhões. Ou seja, quase 3 vezes o valor de um semifinalista. Quem chegou nessa final já quase garantiu. A cota do vice, Minhoca. Que é 30, né? Porque quase também para 10 milhões é muita. Mas nessa escala é próximo, veja só. A roda de grandeza, quando chega nessa escala, dá para dizer que é perto. Mas é muita grana. É muita grana mesmo, que só dois clubes desse tamanho para colocar um preço desse e ainda conseguir realmente vender todos os ingressos. E é algo que a gente vem vendo em proporções menores, mas a gente vem vindo com uma recorrência grande, né? O torcedor do Bahia, por exemplo, reclamou do preço do ingresso lá em Curitiba, agora para o torcedor visitante. A gente vê as finais da Libertadores e Sul-Americana em países longe, né? Que o torcedor precisa, além de pagar caro no ingresso, ainda precisa providenciar o deslocamento. Então, torcer vem ficando cada vez mais difícil, né? A gente se acostumou a ver o futebol no Brasil, a gente era acostumado a ir para o futebol e ver o futebol como um programa barato, acessível. E essa realidade, ela vem mudando há algum tempo, né? E se você falou de visitante, Pedro, é exatamente o que eu disse sobre uma padronização nas ligas, para algum momento você conseguir padronizar para pelo menos a torcida visitante não poder chegar. Meu irmão, se o cara vai jogar, o Bahia joga na Arena da Baixada, sei lá, 200, no Couto Pereira é 150, no Beira-Rio 100, aí no outro 20. Aí não pode, assim, é meio tem como, dá para ter dá para ter, pelo menos para a torcida visitante, pelo menos, porque senão fica quase uma manobra para não ter torcida visitante, né? Assim, eu fico um pouco até disso. Mas, enfim, o mercado cresce, os estádios, é uma final enorme, o estádio de primeiro final de Copa do Mundo, cadeira, o único jogo, o grande jogo do dia, tudo. É óbvio que tem um preço diferenciado. Mas, assim... Não, é como se tivesse assim, era o iPhone 10 o jogo... e o próximo iPhone pularam para o 15, pô. Não teve o iPhone 11, 12, 13, 14, carregar 10, agora chegou o 15. 5 vezes mais caro, sim. Acho que pesaram muito a mão. Não, ficou como se fosse assim, uma final de Champions League, você está vendo os melhores jogadores europeus, os melhores jogadores do mundo, e eu acho que a galera, às vezes, tem que ter a noção, claro, o mercado brasileiro está cada vez melhorando, acho que os preços tendem a aumentar, a Liga Brasileira está se tornando mais atrativa, mas aí o velho esticaram muito a corda. Não à toa também não, mas assim, eu não duvido que daqui a alguns anos essa marca da dezenas de milhões assim, em finais vai ser batida facilmente, assim, acima de 15. Eu acho que Flamengo e São Paulo eles anteciparam muito. Vai ser tal qual 2013 lá, né, que aconteceu esse jogo. O ideal seria... O poder aquisitivo da população está crescendo, o país está crescendo, as pessoas estão ganhando mais dinheiro, o salário mínimo está maior, a média salarial está maior, a educação está melhor. Assim, todos os índices estão crescendo e nisso
os valores vão acompanhando. Hoje isso não aconteceu. Porque hoje tinha muita gente que se sacrificou para estar ali. Assim, então, esse que Minhoca falou é corretíssimo. Esse pode demorar 10 anos, como demorou do Atlético Mineiro. Mas, eventualmente, talvez essa marca seja quebrada. E, de repente, daqui a 10 anos, já com 10 anos de Liga Nacional, a Liga Brasileira está lá no top, assim, meu irmão, tudo dando certo, só estádio, irmão, aí tem uma final do Campeonato Nacional desse jeito, pode ter um jogo desse tamanho, pode quebrar o recorde normal. Mas seria ali, ó, até chegar aqui. O jogo de volta, tendência de preço. Não, é dessa proporção. Os dois basicamente acordado entre os dois clubes, Vai ser algo desse tipo. Minhoca, subi muito.